Estamos chegando com mais um podcast check. Já vai já curtindo, comentando, compartilhando, que hoje o papo vai render e você vai gostar muito, viu? Eu acredito que você nunca teve o prazer de saber um pouco mais daquilo que a gente vai poder saber hoje, viu? E o nosso convidado, nada mais nada menos, Marcos Roberto. Muito prazer, obrigado por ter aceitado o convite, viu? Nosso vereador aí, muita coisa, né? Pastor, vereador, empresário. O que que não é? O que que não é? Obrigado primeiro pelo convite, Emanuel. É um prazer estar aqui junto com você e com aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. A gente tem algumas funções aí. Estamos nos desdobrando. Você esqueceu de falar que também sou pai e marido. Ah, tá. Não, não, me perdoa. Pai e marido aí. Vamos Quantos filhos? acrescentar no currículo. Tenho dois filhos, Dois. Eu conheço um o só, que é o Felipe Felipe, e a Vitória. e a Vitória. É. Olha só, cara. E tem quantos anos? O Felipe está com 28 e a Vitória com 21. Olha só, é quase perto É, aí, é né? perto um do outro. E como é que tá sendo esse primeiro mandato como vereador, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a sua vida, mas eu acho que o que mais traz uma curiosidade também de muitos é como é que tá sendo, né? Como é que é lá dentro? Era o que você esperava? Como é que tá? Então, Emanuel, você sabe um pouquinho da minha história. Eu já fui secretário 4 anos aqui em Bragança Paulista, na área da assistência social, no governo Fernão Dias, né? Depois eu fui convidado para ser secretário também na cidade de Vargem. Lá eu fui dois anos, lá no caso não é secretaria, é diretoria, Ah, diretor de sim. planejamento, né? Então nós tínhamos uma experiência já do poder público, da gestão pública. Também Certo. sou formado em gestão pública. E o legislativo, a princípio seria novidade para mim, mas por já conhecer a gestão pública, Você estava já está esses mais 6 anos acostumado, né? praticamente envolvido com isso. O dia a dia também de um vereador a gente conhece. Lógico que é um pouco diferente você sair do executivo e ir É para o bem diferente. legislativo, né, tem uma diferença. Porém, estar envolvido na gestão pública que é uma coisa que me agrada, que tenho o prazer de fazer, que é servir o próximo. E quando você entrou lá como vereador, entrou pela porta da frente, você imaginou uma coisa e está sendo aquilo que você imaginou ou está sendo diferente daquilo que você imaginava, sentindo na pele, eu digo? Dentro do que eu esperava, tá dentro do que eu esperava. Como eu disse, por essa experiência que eu já tinha da gestão pública, Uhum. então eu já sabia como que era a Câmara, já tinha esse contato com a Câmara, né? E eu tive também um histórico de família. Meu pai foi funcionário público durante 30 anos, de Ah, trabalhar, então já tinha. trabalhar em gabinete de prefeito também, funcionário concursado, né? Uhum. Meu sogro já foi vereador, Olha só, então, na cidade de Vargem. Então eu tenho já um contato, já mais de tinha um perto, né? contato, de perto. Eu tenho alguns conhecimentos em relação à vereança aqui da cidade, né? A população entende qual que é a função de um vereador ou ainda fica aquela coisa tipo, ô vereador, tem um entulho aqui na frente da minha porta, aqui, como é que é? É, Recebe muita mensagem desse tipo? tem. As demandas que chegam muito para os vereadores é justamente isso. É ligado à saúde, Uhum. à área da zeladoria da cidade, ou seja, buraco, bueiro, lâmpada queimada, mato. Então, ainda se procura muito vereador para essas coisas. Alguns pedindo emprego. Caramba, cara. Ainda é visto isso. Mas isso é um processo, né? Mas você acha que é porque a gente, tecnicamente, seria uma cidade mais de interior, por isso que a mentalidade ainda de olhar para um vereador é como se fosse um assistente social? Não, acho que isso é histórico. É, Eu acho que é cultural até no cultural já. Brasil. Porque os deputados talvez encontrem isso também, essa mesma dificuldade em relação ao Estado, por exemplo. Hum. Bragança, ao contrário do que muitos pensam, né? Ela não é uma cidade pequena. Quando a Não, tem gente. quase 200 mil habitantes, né? Então, mas aí que está. No Brasil, 70% dos municípios, 70% dos municípios têm menos do que 50 mil habitantes. Caramba. Bragança, por ter 170 mil habitantes, a princípio essa é a informação do IBGE, Uhum. 170 mil habitantes, ela entra nos 2, 3% de municípios no Brasil que tem essa quantidade de habitantes. É que nós perdemos a referência, porque nós estamos ao lado de São Paulo, que é uma metrópole, não é nem Metrópole. cidade. É, exato. Campinas não deixa de ser. Uhum. Jundiaí também é uma cidade muito grande próximo da gente. Então,
nós nos comparando com esses grandes centros, nós achamos que Bragança é pequena, mas não é. Não, não é. Ela Isso está é nesses realmente. 2, 3% aí, que é acima de 100 mil habitantes. Exato, uma cidade que tem muito potencial, mas eu acho que ainda tem um atrasinho aqui na gente aqui, viu? Eu acho que até na mentalidade em si do Bragantino são poucos, até empresários que eu conheço, são poucos empresários que têm uma mente diferenciada, políticos diferentes. Eu acho que você está vindo com alguns aí com uma visão diferente, mas alguns têm uma visão muito retrógrada, muito antiga, né? Vocês estão vindo trazendo uma parada mais diferente, mais humanizada com a população, né? Porque tem uns aí que só aparece depois de 4 anos, cara. Nós estamos numa evolução, né? Numa uma evolução constante, mesmo na gestão pública, as leis que nós temos hoje, a lei de responsabilidade fiscal, a divisão dos poderes, a população entender o que são os poderes. Eu, na campanha, falei muito com muitas pessoas o seguinte: o poder público, ele avança, a passos lentos, mas ele avança. Eu citei muito um exemplo o seguinte, para aqueles que estão nos ouvindo, é importante às vezes você parar para pensar nisso. Há 20 anos atrás, se nós falássemos que um ex-presidente e 3 ex-governadores estariam presos, a gente ia dar risada. E nós experimentamos isso, nós vimos isso acontecer. Isso é negativo, Muito, muito. não tem nada de positivo nisso, um ex-presidente ou 3 ex-governadores presos, né? Mas aconteceu. Então, isso é sinal que o país está avançando, né? Não vou entrar no mérito das prisões, que não cabe a mim, isso cabe ao judiciário, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Há muitos anos atrás, a população não sabia nem quem era o Supremo. Exato. E hoje o povo tem Gilmar Mendes, Lewandowski, Carmen Lúcia, Fux na ponta da língua. Eles falam dessas pessoas, eles criticam o Gilmar Mendes. Antigamente as pessoas não tinham nem noção. O brasileiro comum, vamos dizer assim, de forma popular, ele conhecia o nome do técnico do time dele, Exato. do clube dele, da seleção brasileira, e o presidente, o prefeito, o governador e alguns vereadores. Exato. Mas hoje, tudo que está acontecendo no Brasil, de negativo, porém tem um positivo. É o conhecimento. O conhecimento, as pessoas estão conhecendo poderes diferentes, a atuação de cada poder. Então, daqui 5 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai perceber que a gente evoluiu, a gente avançou. Sim. Isso é importante. Demais. Não, nessa parte eu concordo com você. Eu acho que nisso tá demais. Ó, quem chegou aqui, Cris, já puxa aí uma cadeira aí. Fique à vontade. O Cris chegou um pouco adiantado, né? Mas é aquilo, né? Eu acho que quanto mais o tempo for passando e a gente for nos permitindo que isso aconteça, né? Que o conhecimento seja pautado para a população, melhor, independente de como é que vem ou não. Quem é o bonitão? Check, cara. Chegou cedo hoje, velho. Correria? Meu Deus do céu. Nossa, correu. Deu tudo certo. Chegamos. Tá vivo. Deixa eu ficar um pouco mais pra cá. Ele me mata se eu fico mexendo no microfone. Ó, você viu agora? Canequinha check. Agora quem sim. Não tinha visto aí, bebi umas 50 vezes água aqui. E tem um gosto diferente ou não? Nossa, cara. Esqueci de pegar a tua, velho. Você sentiu o gosto. Mas só, Fica o Marcos tranquilo. aí já sabe, cara. Enfim, eu acho que essa questão, independente se a informação tá vindo de uma forma ruim ou boa, eles tendo conhecimento é o que importa, né? Eu acho que, como você falou, daqui 5 anos, eu acho que até a forma de fazer política vai ser totalmente diferente por conta desse conhecimento a mais, né? Que tá vindo para a população. E como é que foi para sua família saber que você ganhou? Fizeram festa, comemoraram, passaram o dia inteiro em algum lugar, sei lá. Então, a gente até queria ter feito isso, mas a pandemia também não permitiu, né? Nossa, é verdade. A pandemia A gente boicotou. estava limitado a essas as festas ou as comemorações. O desejo seria isso, até mesmo na posse, né? A posse não teve ninguém da família. Não foi permitida. É apenas os vereadores. Foi até meio sem graça, porque aqueles que tiveram junto conosco na campanha e tudo mais, não puderam estar no momento da posse, né? Que é uma coisa de festa, de celebração.
Então, devido à pandemia, se tornou atípico. Isso é verdade. Mas, de qualquer forma, a gente comemorou sim, a gente ficou alegre, a gente atribui essa vitória a Deus, né? Nós temos essa consciência que toda autoridade é dada por Deus. Então, Deus permite a gente entrar, Ele permite a gente sair. Eu estou como vereador, eu não sou o vereador, né? Então, são formas de enxergar e visões que a gente tem que ter muito claro. Então, eu estou como vereador até Deus permitir e a população aceitar. A gente vai ser avaliado daqui 4 anos. Não sei se eu vou ser candidato de novo ou não. Você ainda não tem essa pretensão? Então, eu me preocupo 100% assim. Eu tenho um mandato. Certo. No decorrer do mandato, se a gente vê que a gente evoluiu, a gente receber das pessoas o apoio, a gente, lógico, a gente quer dar continuidade. Uhum. Mas há casos, por exemplo, de prefeito não ter saído para reeleição, de vereadores não ter saído para reeleição. Sim, sempre tem. O futuro pertence a Deus, estou tranquilo nisso. Você fala sobre, depende das pessoas, tudo mais. Eu vejo que a forma com que você faz o seu mandato agora, sua vereança é bem humanizada, né? Você está sempre mandando mensagem para as pessoas, todo dia tem uma informação, você sempre mantém isso. Mas é porque você achou necessário ou você sempre foi assim? Porque você também é comerciante, né? Há muitos anos aqui em Bragança Paulista. Essa sua parte humanizada, você já vem da sua empresa ou você começou a ver que existe essa necessidade de estar mais humanizado assim? Então, como comerciante da área de serviços, né, eu tenho uma loja de som para carro, a gente instala som, instala alarme, isso, filme, esse tipo de coisa. Então a gente já presta um serviço. A gente já tem na essência o servir, o fazer algo para as pessoas, né? Depois a gente também tem a nossa experiência como pastor, que também não deixa de ter um atendimento ao público, de se importar com as pessoas, de estar, às vezes, aconselhando e tudo mais. E eu entendo que a própria palavra, quando define a pessoa que trabalha no poder público como servidor público, ela já define o que a pessoa está fazendo, ela está servindo. Então, eu encontrei uma maneira, hoje em dia, através das mídias sociais, de servir a população com informação que é fundamental. Até mesmo prestar contas do que eu estou fazendo. Sim. Eu acho que é um dever. Eu fui até as pessoas pedir voto. Agora, meu dever é mostrar o que eu estou fazendo. Elas confiaram em mim. Eu não consigo pensar de forma diferente. Então, e hoje, com as mídias sociais, é muito fácil fazer isso. Antigamente era mais difícil, você tinha que publicar em jornal, ter um horário na rádio. Hoje não. Hoje você, com o seu celular, você posta o que você fez, né? E as pessoas ficam sabendo do seu trabalho. Exato. Então elas estão acompanhando, que era uma das minhas propostas também, né? Um mandato participativo. Então as pessoas estão podendo participar, a gente passando as informações, elas participam do que nós estamos fazendo. Aquilo que eu coloquei como proposta na campanha, então elas estão vendo que tem coerência. Eu falei e estou fazendo. Eu tenho 7 propostas muito claras e a gente já está trabalhando em direção a isso. Olha só. E assim, por exemplo, eu falo por mim, a gente vai fazer um podcast, que está fazendo um podcast, e a gente sempre tem uma referência de um ou outro podcast e tal. Você como vereador, você tem alguma referência de algum outro vereador? Você fala assim, Manuel, esse cara aqui, eu pego umas referências aqui, da forma com que ele fala, se posiciona. Tem algum? Eu tenho um pastor que também é vereador hoje na cidade de São Paulo. Eu fui 13 anos do mesmo ministério que ele né, Comunidade da Graça, né? Ele já foi deputado estadual 2 vezes, deve estar no 4º mandato como vereador na cidade de São Paulo. E ele tem uma boa experiência, o Carlos Alberto Bezerra Júnior. Então é uma pessoa que eu tenho muita afinidade na maneira dele pensar e dele agir. É uma das pessoas que me inspira. Assim. Tem a Renata Abreu, que é do nosso partido, a presidente nacional, também é deputada federal. É uma mulher dinâmica, alguém que também está sempre perto do povo, está sempre trazendo informações. Eu entendo que o que o povo, o que a população espera de um político hoje é isso. As pessoas não querem mais a pessoa bater na sua porta hoje e voltar depois de 4 anos. Exato. As pessoas querem satisfação, elas querem acompanhar. E como eu disse, com as mídias sociais, isso é fácil, não é difícil. Exato. É um trabalho que, assim, demanda um tempo, porque a gente trabalha com mídia social também, né, na parte do marketing, a gente sabe que demanda um tempo, elaborar, tudo mais.
Mas o resultado em si, meu, é satisfatório. Você vê que a pessoa se sente perto de você, que ela se sente, pô, realmente inclusa nesse projeto, né? Não só como alguém que votou e depois, daqui 4 anos, você vai precisar do voto de novo. Não, uma pessoa que você quer perto, né? Isso é bem interessante. Eu tava falando com um amigo meu, que ele é marqueteiro também político, e ele falou assim, cara, essas próximas eleições tem um anseio muito grande da população, que é um anseio de ter um político, o quais elas podem realmente bater no peito e falar assim, ó, esse é um político que, cara, eu confio 100%, que eu posso chamar de meu, sabe? Porque ele tem abertura pra gente conversar, que ele tem abertura pra ouvir os anseios, sabe? Não aquele cara que ganhou e sobe pra cabeça, some, vira estrela e volta com a cara de pau daqui a 4 anos, né? Mudou muito isso, né? Igual você falou, a população mudou. Estão mais exigentes até. Claro que alguns ainda extrapolam, né? Tem um amigo aí que se candidatou, tudo mais e tal, e aí a galera ficava pedindo pra ele, trocando votos. Na cara dura, cara. Pô, minha filha quer uma boneca reborn. Você me dá uma boneca reborn pra minha filha que minha família inteira vota em você. Olha a situação, cara. Olha a situação. É cultural isso, infelizmente. E aí você fala, não pode fazer isso, tudo mais, né? Daí a pessoa xinga um monte. Mas não entende, né? De que, cara, o seu voto vale isso. Vale uma cesta básica? Não vale, cara. Você não tá entendendo a força que tem. Mas aí que há uma incoerência, né? O cidadão ou os cidadãos que fazem isso, depois que fundamento que eles têm de cobrar o político de fazer as outras coisas? Nenhum. Então é questão de Só lógica. junta número, né? Só junta número. Então a pessoa, ela favorece, vamos dizer assim, a corrupção. Porque Demais. ela está vendendo o voto Ela dela. alimenta a corrupção. Exato. Onde está o seu microfone aqui, irmão? Ela realmente alimenta. Então, acho que a gente tem que fugir disso, né? Demais. A gente tem que evitar esse tipo de coisa. Demais. Nessa questão eu sou muito consciente. Eu sempre me envolvi em questões sociais da cidade. Então, eu já tinha um trabalho feito como secretário aqui em Bragança. Então, as pessoas, muitos já me avaliaram por aquilo que eu já tinha feito. Um histórico, né? Tem um histórico. Até eu me considero um candidato muito bem votado por ser a primeira eleição. Nossa, foi. Primeira eleição que eu participei, eu estava 2 anos fora de Bragança no dia a dia, né, trabalhando na cidade de Vargem, morava aqui em Bragança, mas estava trabalhando na prefeitura de Vargem, então desconectado com o dia a dia da população aqui. Então acredito que eu até fui bem votado, né? Então eu fiquei na votação geral, fiquei em 13º. Dos que entraram, fiquei em 11º na quantidade de votos. Mas a primeira eleição, chegando assim... Mas acho que deve ser esse fator, né? Muitos me avaliaram como comerciante, né? Que tipo de serviço que eu prestava, a minha postura como comerciante, como secretário, até mesmo como pastor, muitos me conhecem dessa maneira, né? Então, foi avaliado. E agora eu vou ser novamente avaliado, se eu for candidato na próxima, como vereador, daquilo que a gente está apresentando hoje. Exato. Eu acho que até a sua parte como pastor e da parte social contou demais, né? Essa postura serena, calma, integridade, né? Ser uma pessoa íntegra, isso conta muito, né? Querendo ou não, as pessoas elas querem votar em alguém que vai fazer, mas que não vai dar uma rasteira nela, né? Que ela não vai poder chegar na reunião de família e falar, poxa, infelizmente eu votei naquele cara, pô, que desapontamento, né? Igual alguns estão dizendo aí do presidente e tal. Uns estão gostando, mas muitos também não estão gostando. Então é interessante isso. A pessoa realmente fala assim, cara, valeu a pena ter votado nesse cara. Mas o fundamental que nós temos que pensar daqui para frente é assim. Nós temos uma cultura no Brasil da política representativa. Sim. Então eu voto em alguém que vai me representar. Sim. E a partir dali eu achei que o meu papel acabou no dia da eleição. Eu fiz a minha parte de votar em alguém que vai me representar aos 4 anos. E nós temos que adquirir a cultura da participação, da política participativa. Eu votei na pessoa e eu vou acompanhar o que ela está fazendo, na medida do possível eu vou participar. Mas você acha que não é também a parte do político em si dar essa abertura?
Porque poucos não, você dá, mas eu não vejo outros caras que fazem a mesma coisa. Não, eu sou sincero, tem muitos vereadores também que estão na mídia, estão divulgando. Às vezes a pessoa não está na mídia, mas ela está perto do público dela. Do público dela, Né? assim. Então a gente não pode falar que a gente é exclusivo. Eu estaria sendo... É que a mim nunca chegou com esse conhecimento, assim, sabe? De algo... Talvez porque você tem, tipo assim, você está próximo de mim, então você acaba focando. Mas tem outros vereadores que também estão fazendo. Estão fazendo. Isso é ótimo. Eu acho que isso é um novo jeito de fazer, que é o que todo mundo sempre queria. Né? Na verdade, não é nada de novo, é só fazer o que o povo sempre esperou. Mas eu acho que é importante o eleitor, ele participar. Sim. Porque depois que nós, no caso, os vereadores, aprovaram uma lei ou deixar de aprovar uma lei, está feito. Então as pessoas têm que nos acompanhar. Como eu disse, eu acho muito legal as mídias sociais, eu não tenho medo delas. Muitos têm medo, talvez... É uma ferramenta parceira, né? E você tem que estar preparado para as críticas. Sim. Você tem que estar consciente que algumas ações que você vai fazer, muitos não vão entender. Sim. Não é nem questão de legalidade ou não. É questão, às vezes, até de conhecimento do que está sendo feito e por que está sendo feito. Né? Mas, de qualquer forma, hoje, com as mídias sociais, está chegando muito mais informações e conhecimento para a população do que é o poder público do que antigamente. De forma muito rápida, né? Muito rápida, muito clara. Você não precisa comprar um jornal. Né? Você está com o celular na mão, chega a informação que votou isso, que fez aquilo, que o vereador deixou de fazer, enfim. Deputado, um senador, seja o que for. Não, isso é verdade. Hoje em dia, o celular, até as crianças nascem já com uma habilidade incrível, né? O Cris tem 2 pequenos lá que, meu Deus do céu. Se diverte, né? Tem até que ter um controle, senão... Excede. Fica o dia inteiro, né? Mas é uma facilidade que... Sim, e outra, o conhecimento que traz. Eu não estimulo, assim, falar, não, você tem que fazer. Mas assim, eu dou uma liberdade, eu acredito até que a um certo ponto é saudável. Por quê? Para eles entender que eles já são livres. Para expressar a opinião deles, a ideia deles, os princípios deles, o que eles pensam. Sim. E a gente vai ali só para dar uma podada. Ó, isso aí não é legal, não é bacana isso, entendeu? Então eu acho que eu vejo por esse lado, essa é a parte boa. E a parte ruim é os exageros, é aquele monte de lixo que tá junto, que é a gente que tem que ter o papel ali de visualizar, mas, como ele falou, as pessoas têm um acesso muito rápido ali, né? Eu já chamo o veículo mais rápido do mundo, é a internet. Exato, não tem que fazer. Virou o veículo mais rápido. Tá aqui, já chegou lá, já atravessou o país, já atravessou tudo que você possa imaginar. Exato, é igual um comerciante. E eu gosto de seguir essa linha de raciocínio de transparência. Porque eu acho que é a melhor forma, primeiro, de humanizar. Sim. E a pessoa te conhecer de verdade. É igual um comerciante, sou super né, a favor. Cris, que tem um comércio aqui no centro, quer se comunicar com o Bragança Paulista, com alguém lá do Parque dos Estados. Exatamente. Consegue, através da internet em si, né? Através da internet. Muitos têm, eu acredito que tem essa resistência, porque eu imagino assim, eu já sou, da minha época, a gente não foi treinado. E os antigos, mais difícil ainda. Então, eu vejo que muita gente tem essa dificuldade com a ferramenta por conta disso. Seu pai, sua mãe não te ensinou, ou não tinha um modelo, não tinha uma referência. Hoje, para as crianças, é super normal. Um adolescente é super normal. Tá todo mundo ali. Tá todo mundo passeando nesse shopping chamado rede social. Então, ela vê um vídeo, ela vê alguém falando, ela vê alguém se pronunciando. Então, é uma coisa assim que você nem precisa ensinar muito. Né? Você só vai corrigir algumas coisas. Mas, para os antigos, é difícil por conta disso. Não tinha referência. E quem faz, sai na frente. É uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, dentro do tema política e comunicação, hoje nós não temos pessoas que detêm o poder da comunicação. Então, sei lá, 20 anos atrás, tinha os grandes jornais, as grandes rádios e as grandes TVs. Se publicava o que era de interesse. E a gente tinha que acreditar. Sim. Exato. O que aparecer lá, se acredita. Exato. Hoje, eu faço um vídeo, eu posto, outro também faz, posta. Então, às vezes, do mesmo fato se contam várias histórias. Sim. Ou se publicam várias fotos do mesmo fato. Né? Então, com isso, as informações chegam até nós, tem o fake news, né? Isso a gente já está aprendendo a conviver com isso e a rejeitar isso. Mas o importante é que a informação está chegando.
A política ficou muito tempo assim, né? Numa caixinha, numa caixa preta, né? Exato. Ninguém sabe. Uma então, bolha, o né? jornal A, ele dava notícia de acordo com os interesses dele. O jornal B dava as notícias segundo o interesse dele. Né? Então, o mesmo fato era visto de dois ângulos. E hoje não deixa de ser diferente. Exato. Porém, você tem mais verdade nas informações. Tem a mentira, que é o fake news, mas você tem mais verdade, que ela não é controlada. Eu acho que o indivíduo em si, o político em si, tem mais voz. Porque, por exemplo, a mesma coisa, o jornal A fala, não, o vereador Marcos fez isso, aquilo. O jornal B, o vereador Marcos fez isso, aquilo. E você ter a voz também. Exato. Eu posso no Facebook desmentir, ou mentir, ou confirmar. Exato. Enfim, a famosa briga de casal, né? A versão do marido, da mulher e a verdade. É verdade. É por aí. Né? Então é uma baita ferramenta, né? Quem se apropriar disso, você, graças a Deus, entendeu isso. E assim como alguns outros também, né? Que você disse ali, estão entendendo isso e estão usando essa ferramenta para aproximar, né, o munícipe mais a política em si, porque era algo, como o Cris falou, uma caixa preta, uma bolha, né, algo místico para alguns, né. E por mais que a gente sabia, assim, né, de coisas erradas, coisas assim que não desce, o que vai fazer a diferença, a sua opinião naquilo? A gente não tem acesso. Era tão distante, a notícia vinha ali na mídia, na TV e pronto. Você não podia se expressar. Como você vai se expressar? Não tem, você não tinha voz. Hoje, se eu faço uma postagem, como já teve caso, né? Que a gente mostrou um trabalho da gente e tal, aí o povo vem criticando, falando que não concorda, que não é isso, que não sei o quê. E isso é importante, porque as pessoas têm voz. Muitos excedem, talvez falam de uma maneira que não convém também, né? Tem os excessos. Mais rude, né? Mas as pessoas estão tendo oportunidade de se expressar. Acho até que nós estamos passando um período que as pessoas ainda estão aliviando aquilo que estava entalado há décadas, né? Isso é verdade. Eu vejo assim com a situação da pandemia e deu uma acelerada nesse processo de informações, assim que ninguém esperava isso. E quem não tinha voz começou a passar a ter voz, né? Principalmente ali se tratando da rede social. Então eu acho que essa é a parte bacana. E uma pergunta, como que você lidar com a crítica, né? Porque é legal a gente mostrar um trabalho e a gente pensando no quê? A parte positiva, do apoio, a credibilidade que eu vou ganhar, as pessoas verem como de fato o que está acontecendo, mas vai aparecer a crítica. E como que é isso? E te incomoda? Você sabe, você lida com isso normal? Você faz uma gestão legal, né, sobre a sua emoção? Como que é? Eu, como já tive experiência de ser secretário aqui em Bragança, e na época a gente tinha uma oposição muito grande de parte da mídia, então eu já estava preparado em relação a isso. A crítica, ela muitas vezes, ela é uma excelente ferramenta para ver aonde você está errando e o que você tem que fazer. Exato. Não só elogio, né? Não, tá querendo não dizer. porque aquela pessoa que está te criticando, porque a esposa às vezes critica o marido critica a esposa, os filhos criticam os pais criticam os filhos, no sentido positivo da crítica, né? Ou, vamos dizer assim, se faz um comentário. Ela, se você prestar atenção nela, tirar os excessos, ela tem um fundo de verdade. Ou ela tem uma visão, uma ótica do problema ou da situação que você talvez não tinha percebido. Então, pessoas inteligentes, elas prestam atenção nas críticas. Lógico, uma crítica ofensiva, desrespeitosa, desmerecedora, ela tem que ser... Perde toda a credibilidade. Né? Mas mesmo nessa, tem às vezes alguma coisa que você possa aproveitar, para pensar, analisar. Não que você concorde ou que você estava errado, né? Mas vale a pena. Então, a pessoa pública, ela tem que estar preparada para isso. E aí eu volto novamente ao início da minha vida profissional como comerciante. Às vezes a gente presta um serviço que não ficou bom e o cliente vem reclamar. Então, de certa forma, eu já estava preparado em ouvir a reclamação do cliente e sanar ela. Ver onde a gente errou, se realmente errou, refazer o que for necessário. Lógico que nós trabalhamos para que isso não aconteça. Mas... está sujeito. É imprevisível. Tanto que as empresas têm o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor,
que é onde ele reclama. Ele liga lá dizendo que o produto está com defeito, a embalagem não está abrindo, que o produto passou da validade, enfim. Então, na iniciativa privada, você quer ouvir as críticas para corrigir os problemas. Exato. É o contrário. No setor público, eles não querem ouvir a crítica. Não, nós temos que desmistificar isso. A Bragança já tem ouvidoria. Então, tem um lugar que você pode ligar e reclamar. Como os jornais têm os ombudsman, né? Que é aqueles que eles mesmos criticam o jornal. Eles são contratados pelo jornal para falar pontos que não são corretos do jornal. Então, acho que é uma questão de a gente amadurecer isso. Agora, tudo que for de forma desrespeitosa, inconveniente, pessoal, aí a pessoa não deve nem fazer isso. Né? Quando ela ataca a pessoa. Porque nós, como homens públicos ou mulheres públicas, você fala do vereador. Você se refere ao prefeito, mas você não fala da pessoa. Exato. Né? Você pode falar do profissional ou do homem público, mas às vezes as pessoas erram o alvo, né? Elas falam da pessoa, Exatamente. misturam Excede, tudo. né? Um ato ou uma decisão minha como vereador não representa necessariamente que eu sou como pessoa. Como você citou na apresentação, pouca gente sabe a diferença do que é ser e estar. Exato. Aí que mistura, faz essa salada toda. Então por isso que às vezes a pessoa fica dando título para tudo. E não é, né? Se você for conjugar bem, então são coisas diferentes. Então é uma questão de educação, né? De ensino. Mas nós estamos evoluindo. Acho que a população está crescendo muito aqui no Brasil. Lógico, quando a gente fala de países de primeiro mundo, isso já aconteceu. A concepção deles, a cultura deles, a visão deles é diferente. Nós estamos caminhando para isso. Isso é. Nós estamos saindo aí talvez de um período ainda imperial, colonial, monárquico, para realmente uma vida de república, de democracia. É uma questão de amadurecimento, de evolução, de crescimento. É natural, né? Querendo ou não, acho que todo lugar tem isso, né? As suas raízes culturais e com o tempo as coisas vão atualizando, mudando, otimizando, se restaurando, né? É muito normal isso. E falando da sua parte empresário, né? Você começou muito cedo aqui no empreendimento, que você tem mais de 30 anos. 31. Vai fazer em outubro 31 anos. Caramba, cara. Que eu tenho essa loja. Eu abri com 19 anos. Eu tive até que ser emancipado para poder abrir. Para poder. Naquela época... 21 anos, né? Legalmente, para você ter uma empresa, é 21 anos. Aí meu pai me emancipou. Ah, entendi. Aí com 19 anos eu abri o comércio. De tanto que você estava eufórico para montar. Era isso? Caramba, Eu vi uma oportunidade, um nicho no mercado. Mas você já mexia com isso? Já. Eu trabalhava numa concessionária Fiat. Então eu tinha uma noção e vi uma oportunidade de mercado. E aí quando todo jovem é desbravador, Para ser emancipado com 19 anos, 3 anos a menos ali, bicho ousado. A gente teve essa ousadia. Em partes foi positivo, mas em partes assim, a experiência ajuda muito. E a experiência realmente vem com os erros, né? Mas aí o que acontece? Você tem que ter o tempo certo de você dar esse passo. Sim. Talvez se eu me preparasse um pouquinho mais, eu teria um êxito maior também. Porque às vezes você começa, você tem a iniciativa, você tem você é protagonista, mas você não tem experiência. A experiência conta muito. Muito. Que isso, conta muito. Logicamente que tudo você vai adquirir mais experiência. Você tem a experiência de uma coisa, entra em outra, mas você usa, você puxa aquela, você traz junto. Mas deu certo, estamos aí. Caramba. Passamos muitas crises no Brasil, né? Essa da pandemia aí. Para mim, que já estou com 31 anos de comércio, quando estourou aí a pandemia, eu pensei assim, bom, mais uma crise. Vamos acender o kit emergência. Corta aqui, segura ali, espera aqui. Então, você já sabe mais ou menos, né? em caso de emergência, o que você faz, né? Então, a gente adquiriu isso ao longo dos anos do Brasil, porque aqui, ainda que hoje tem uma certa estabilidade, mas eu vivi muitas situações. Tipo, qual que foi a mais perrengue, assim? Duas coisas que me marcaram muito, que para vocês que estão aí nos assistindo nas mídias sociais, aí cada um com seu celular, notebook. Na época, quando eu abri o meu comércio, um telefone custava caríssimo. Nossa, verdade.
caríssimo. Eu acho que se fosse hoje, Tinha que entrar em fila de espera uma, também, uma né? linha de telefone no mercado paralelo, Hum. vamos dizer assim, né? Ele custaria hoje talvez uns 15 mil. Uau. Caramba. Sem exagero. Não, sim, eu lembro. Então, na época, era um valor alto para quem estava começando, para quem tinha que comprar e estruturar um comércio. Então, a gente ficou 1 ano e meio sem telefone. A gente ia na casa, eu tinha um sócio, né? A gente ia na casa para fazer os contatos telefônicos com os fornecedores. Até mesmo as pessoas para ligar para a gente tinha dificuldade. E não se tinha telefone. Você comprava que nem no mercado paralelo. Você tinha um telefone que você não ia usar mais, você vendia. Mas se você pedisse para a telefônica, depois de 1 ano e meio a gente conseguiu essa linha. E hoje, você compra um chip de R$ 10, no mesmo celular você tem 2 linhas. Exato. Então você vê a evolução que houve em 30 anos. Muito rápido, E né? além disso, né, para quem nos ouve, vocês não tem noção do que é isso. Eu sei porque meu pai contava, mas só Então, por mas isso. você, que nem no caso, eu saía do meu comércio, ia falar com o fornecedor, fazer uma compra, eu ainda tinha que esperar a linha dar. Caramba, Era cara. tudo congestionado. Às vezes você ficava meia hora tentando fazer a ligação. Nossa. Isso nem se tratando de internet, né? Não, só linha Só linha Linha telefônica. telefônica, que era tudo cabo. Você tinha que ficar esperando. Entende? E hoje, assim, é brutal a coisa. Você conversa com o WhatsApp, você manda foto, você manda áudio, é Não assim, conversa. não, é em 30 anos, que não é muito. Não, não A é. evolução, assim, foi, assim, Gritante. meteórica. Foi. Foi a coisa Mas assim. eu acho engraçado quando você pega, às vezes, um idoso, um vô, uma avó, e dá um aparelho, um celular assim, é até engraçado, fazendo um vídeo, mandando um áudio. Eu fico imaginando assim, o que passa dentro da cabeça desse senhor, dessa senhora. Eu nunca imaginei eu falando dessa forma. Exato. Veja, era ainda comum ainda, há 30 anos atrás, você usar os orelhões. Sim, muito. Por muito tempo. Por muito É, tempo até. de eu você acho que ficar uns- na Até uns fila. 20 anos. uns De você 15 ficar na anos. fila, né? A pessoa falando, você esperando ela terminar a conversa, Normal. você com as fichas na mão. É. Tanto que vocês não entendem a expressão caiu a ficha. É. Eu só falo só. Então, mas ela vem disso. De quando você colocava a ficha lá, É. quando ela caía, pum, dava o sinal, Tava habilitado, né? estava habilitado, caiu a Meu ficha. Deus, a vida inteira descobri agora. cara. Aí isso se tornou uma expressão, tipo assim, pô, acendeu a luz. Se liga, né? Se ligou. Justamente, se ligou. Ah, Por quê? entendi. Você colocava aquela fichinha, quando ela caía lá, aí dava o sinal. Caiu a ficha. Que massa. E não durava nada, né? Você tinha que pegar um punhado de. É, e depois atualizou com o cartãozinho, né? É. Eu até tinha coleção de cartãozinho na infância. Aqui tinha até, né? Aqui na cidade tinha Tem um museu, tem um museu. museu. Tem. É que Bragança Paulista, se eu não me engano, foi a primeira cidade do interior de São Paulo a ter telefone. Olha que massa. É, a primeira cidade do interior de São Paulo a ter telefone. Então, por causa daquela época dos barões do café, Bragança tem um Sim. histórico das fazendas de café que predominava por muitos anos, tal. Então, Foi muito forte mesmo, né? Realmente. Uma coisa que é engraçado, né? Igual o Cris falou. Pega os avós e tudo mais. E é diferente, né, pra eles, né, imaginar isso. E eu acho que a tecnologia tá aumentando cada vez mais por conta disso. A comunicação tá cada vez mais rápida. E por consequência, você demanda menos tempo Você e te pega dá aí mais tempo pra fazer outras um ano, coisas. né? Um ano e pouquinho de pandemia. Cara, teve uma mudança, assim. Uma mudança não, acho uma transformação. Até mesmo das pessoas. Que eu acredito que é por conta do acesso que elas tiveram. Sim, A conteúdos, Sim, a materiais sem que sem dúvida. a cabeça mudou. Você Sim. fala assim, A outro dia, visão de mundo. outro dia eu conversando com uma amiga e falou, hoje eu tô olhando umas coisas assim, sobre política, sobre questão religiosa, sobre as coisas que andam acontecendo, eu me pergunto, onde foi o time ali que eu perdi? Que hoje você vai conversar com alguém, é totalmente diferente. Até, às vezes até uma pessoa que você conhece há muitos anos. A pessoa tem uma outra cabeça agora, tem um outro posicionamento. Onde que eu perdi, né? Então, vou entrar em outros assuntos, mas eu percebo assim essa mudança assim, gigantesca, Sim, sim. gritante. Eu acho que a política foi um dos caminhos dos quais a comunicação da tecnologia veio como para abraçar, né? Até para enxugar custos também.
na campanha em si, para as redes sociais, meu, a gente tem um presidente aí, deputados que se elegeram através de Facebook, Instagram, né? Fizeram praticamente a campanha inteira com isso, né? E você acha assim maravilhoso saber que isso. Bolsonaro foi o pontapé na questão das mídias sociais, na figura política? Você acha que ele foi um dos pontapés para usar aquela plataforma como posicionamento? Que eu não me recordo assim de outra figura, né? Também não. Então, perguntando mais essa questão Eu mesmo. acho que por ele ter sido candidato a presidente, ele levou para o Brasil isso, que a campanha dele foi através disso, né? De mídia. Acredito que outros já estavam usando, mas não de Não tinha expressão tanta nacional. força. De expressão nacional. E ele usou uma mídia que ele não era cerceado, ele não era limitado. Não. Dentro do que eu já tinha falado, do controle que existia, rádio, TV, jornal, revista, de acordo com o interesse político, ele furou tudo isso. Então, aqueles que eram seguidores dele fizeram campanha via WhatsApp, que ninguém controla. Ninguém limita. Não tem monitoramento, Não. né? E uma coisa que é as redes sociais, ela não, em questão de dados, ela não mente. Quanto quem segue, quem acompanha, quem interage, você quer fazer uma pesquisa agora, hoje, né, do que vai dar certo, que vai dar Os errado. algoritmos Você fornecem tem uma tudo isso, plataforma né? ali de teste perfeita. Perfeita. Então, E foi inteligente ter usado falando sobre isso. essa parte mais política novamente, até agora, qual foi a situação que mais te marcou, assim, nessa sua caminhada até agora, como vereador? Teve alguma história que você falou, não, ó, aconteceu isso, aquilo que me comoveu, algo do gênero assim, ou que tá trazendo uma reflexão para mim, que um dia eu imaginei que poderia fazer e hoje eu tô podendo fazer? Tem alguma situação assim? Olha, como vereador, o que tem me alegrado muito, que agora, assim, as pessoas perceberam que eu comecei a fazer, quando começou a vacinação, e aqui em Bragança é muito bem organizado, parabéns aí à secretária Marina que tem organizado isso, que é feito através de cadastramento, você não vê reclamação, não chega, dificilmente chega qualquer coisa para nós de vacina. O pouco que saiu aí foi fake, né? E aí, quando eu comecei a receber as informações da secretária, né, tal dia vai abrir, eu falei assim, caramba, eu tenho que fazer essa informação chegar. Eu tenho um canal de comunicação, eu tenho uma rede montada, via WhatsApp, Instagram e Facebook, eu tenho que fazer chegar nas pessoas, porque às vezes as pessoas não têm acesso. Sim. Então, sempre quando eu recebo o comunicado que abriu o agendamento para vacina de tal idade, eu compartilho isso nas redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp. E aí o que acontece? As pessoas começaram agora, elas ficam esperando eu mandar. E do jeito que eu mando para elas, elas mandam para outras pessoas. E eu tenho recebido agradecimento de pessoas dizendo assim, poxa, é muito importante essa informação, porque meus parentes não sabiam onde curar, eu estou ajudando eles a cadastrar. Caramba. Então, isso nós estamos falando de Bragança, de uma cidade, vamos dizer assim, de pessoas que têm conhecimento. Não estamos falando lá de fundo de sertão, que onde não chega a internet, não chega a televisão às vezes, né? E mesmo aqui as pessoas têm dificuldade de receber informação. Sim. Então eu estou prestando um serviço, volta e meia, sempre quando mando, agora tem sido semanal praticamente, às vezes na semana eu estou disparando as informações, conforme eu recebo eu já disparo. E as pessoas agradecendo, poxa, obrigado, acabei de fazer meu cadastro. Muitos até mandam para mim mostrando que conseguiu fazer, feliz da vida. Então, isso tem me alegrado porque é uma coisa simples, sim, muito mas simples. Eu me preocupei em fazer isso. Sim. Se não tivesse fazendo, talvez a informação... Não chegaria, aquela pessoa tinha que ficar o tempo todo buscando a internet. Então, ela recebe no celular dela a informação. Então, é uma coisa simples, mas esse era o objetivo. Sim. Então, eu entendo que a pessoa pública, ela tem que servir. Essa é uma das coisas que tem me motivado. Outras coisas ainda não aconteceu, porque a pandemia também está nos limitando. Muito, demais. A Câmara praticamente ficou fechada 2 meses, nós estávamos trabalhando, mas não estava tendo sessão, a não ser as extraordinárias. Nós íamos na Câmara, davam encaminhamentos de documentos e tal, mas limitado às sessões.
Então agora que nós estamos embalando, né? Agora que nós estamos começando a receber pessoas de novo no nosso gabinete. Então, tem muita coisa para ser feita aí. Sim. E até para... Nosso tempo já está correndo demais, mas como você disse, né? Essa parte do simples está fazendo totalmente a diferença, né? E eu vejo que você também tem muitas partes que você tem como princípio, bases, né? Tem alguma frase, por exemplo, que te motiva? Ou até a gente pode dizer assim, tem alguma frase que se você tivesse a oportunidade de você colocar um outdoor no Brasil inteiro, e essa frase pudesse ser colocada lá, você colocaria qual? Olha, tem uma frase que eu gosto de falar muito, que é dentro até de um contexto religioso, né? Que a caridade é o amor em ação. Certo. A gente fala muito de amor, a gente, no meio cristão, né? A gente prega sobre o amor, ensina sobre o amor, aprende sobre o amor, mas eu vejo muitas pessoas amando através do que elas fazem. Que é o principal, né? Então, a caridade é o amor em uma ação. E eu gosto sempre de falar, eu estou aqui para servir. Né? O meu mandato é para servir. Então, acho que essas são as questões que nos norteiam. Uma coisa que eu tenho muito no coração também é ser voz para aqueles que não têm voz. Como eu disse, numa questão de vacina, pessoas de idade têm dificuldade. Então, teve pessoas de idade que ainda. ela recebeu a informação no celular dela, mesmo com dificuldade, ela conseguiu fazer. Talvez se ela não recebesse essa informação, ela ia ficar procurando, ia passar o dia dela fazer, ela ia ficar preocupada. Exato. Nossa, então, às vezes essas pessoas não têm voz. Tem pessoas que não sabem pedir, não sabem reivindicar os seus próprios direitos. Não é que depende do favor de alguém, ela não sabe que tem direito, ela não tem voz. Exato. Então é importante. Uma criança que é violentada, uma mulher que é violentada, estuprada, ela não tem voz muitas vezes. E nós temos que ser a voz na sociedade a favor delas, da proteção delas. Eu acho que é uma coisa que nós temos que ter essa consciência, né? Dar voz a quem não tem voz. Uma pessoa deficiente. Exato. Até o Tchek, ele vem muito para isso também. Para a gente mostrar um lado da voz para aqueles que talvez não conseguiram se expor da melhor forma, ou para as pessoas conhecerem melhor, né, como é que é a vida, como é que é o dia a dia, né? Igual a gente está com o Intuito perguntando bastante sobre como é que é, tudo mais, para as pessoas conhecerem esse lado Marcos, né, humano atrás do cargo em si. Assim como outros convidados, né? Saber um pouco da história, entender um pouco os princípios, né? O porquê que a pessoa chegou lá. Mas ela chegou lá porque caiu de balão? Não, existe uma trajetória. Existiu um mapa necessário. Tem um histórico. Exato. Que levou ela a chegar onde chegou. Né? E o que vai manter ela são os princípios, é a base dela, é a forma com que ela pensa, é a forma com que ela se impõe. Né? Então o Tchek vem muito para isso. Para mostrar para as pessoas o lado humano, através do jornalista, através do dentista, através do vereador, através do boxeador, e por aí vai. Né? E nesse gancho, a voz é muito importante, as pessoas conseguirem externar isso para fora, trazer o conhecimento em si. Porque às vezes a pessoa olha tipo, mas esse cara aí, meu, já é empresário, já não precisa de nada na vida, sabe? Mas não conhece a pessoa em si, não conhece o ser humano por trás, o coração por trás. O que nos motiva. Exato. Exatamente. O que nos motiva a estar na vida pública, né? Exato. Algumas pessoas falaram para mim há muitos anos atrás, larga a mão disso, não depende disso, cara, você vai se misturar com política. Mas para mim, eu também tenho uma convicção religiosa muito forte, que para mim isso é uma missão dada por Deus, né? Não temos tempo, um dia se der a oportunidade a gente conta como que a gente verdadeiramente chegou na política, mas foi foi a mão de Deus que me levou até lá. Né? Não foi uma opção pessoal, quando eu vi já estava lá dentro. Né? Foi algo que, tipo, algum sinal em si, um sonho, alguma coisa assim? Não, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Foi se estreitando e quando você foi acontecendo. Deus foi conduzindo, como disse, não dá para explicar aqui hoje, porque é uma história até interessante, edificante para algumas pessoas. Mas o importante é o seguinte, eu tenho isso como uma missão. Então, antes de eu me preocupar com as críticas, eu me preocupo do que eu estou fazendo, porque tem um que está me observando.
Eu tenho um que me observa, ele sabe o que eu faço dentro do meu gabinete, que ninguém vê, ele vê, que é Deus. Então a minha consciência primeiro é para com Deus. Sim. Eu posso aqui falar coisas bonitas para vocês, virar as costas no meu gabinete e fazer acordos ilícitos. Exato. Vocês não vão ver. Não. Mas para aquele que eu presto contas, ele vê que é Deus. Então a primeira coisa é a minha consciência para com Deus. Isso não significa que eu sou perfeito. Isso não significa que eu sou melhor que ninguém. É um temor que eu tenho de saber que eu primeiro presto contas para Deus. Sim. Eu presto contas para minha esposa. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou tocar na minha família. Eu tenho filhos, eu tenho esposa, pais, né? Toda a família da minha esposa. Então, qualquer coisa que eu fizer de errado, eu estou tocando neles. É grave isso daí. É sério. Ele afeta diretamente. Né? Exato. De repente, tem filhos de político que sofrem bullying na escola porque vê os escândalos do pai. E aquele ser humano, o filho, não fez nada. Não tem nada a ver. E provavelmente, né, vai pagar e não vai ter uma instrução, deveria ser da maior autoridade, no caso seria o pai, para o filho aprender a lidar com aquilo. Exato. O problema é seu. Então a gente conhece muitos casos de pessoas que sofrem as consequências de atos errados, ou dos filhos, ou dos pais, ou do marido, da esposa, seja o que for. Exato. No caso, você tem quanto tempo você tem ainda aí? Na sua, tem alguma agenda agora para cumprir? Se quiser contar a história aí, a gente espera. Que você me deixou curioso essa história aí, viu? Então nós vamos deixar o pessoal curioso, você vê na próxima oportunidade. Cara, tá deixando a deixa aqui já. Esperto. Estrategista. Eu vou tentar resumir em 5 minutos. Eu fui 8 anos vice-presidente do Conselho de Pastores em Bragança. Certo. E o Conselho de Pastores fazia um trabalho social em parceria com a Prefeitura no dia 1º de maio, chamava Ação Total. De Bragança. Aqui em Bragança. Certo. Chamava Ação Total. Era no posto de monta, dia 1º de maio. Era um dia que o Conselho de Pastores, mais a Prefeitura, colocava serviço à disposição da população. Então tinha corte de cabelo de graça, teste de glicemia de graça, advogado de graça, a OAB sempre participou com a gente. O pessoal da saúde levava lá a higiene bucal, enfim. E aí, os pastores na época me colocaram como coordenador disso. Então, da parte dos pastores, quem coordenava essa festa era eu, em parceria com o pessoal da prefeitura. Então, aí já começou um contato meu com a prefeitura, com o meio da prefeitura, com os funcionários da prefeitura. E assim foi por 3 anos. Depois, teve a eleição do Fernão Dias, que eu não participei da campanha dele. Né? Eu votei nele por uma opção pessoal, mas eu não participei da campanha dele, porque eu não me envolvia nesse aspecto, a não ser através de um amigo meu que foi candidato a vereador e ganhou. Sim. E aí, quando o Fernão Dias ganhou, eu fazia parte da diretoria do conselho, a gente foi lá reconhecendo ele como autoridade, conversamos, tal, não sei o quê. Depois, houve a história que ele foi impedido de assumir, que foi o caso aí que assumiu o Frangini em 21 dias. Enquanto isso, estava correndo o processo da justiça. Aí, depois de 21 dias, o Fernão ganhou o direito de assumir o mandato. Nesse interim, por uma questão até pastoral, eu me aproximei do Fernão quando ele estava cassado. Caramba. E coincidentemente, ele morava praticamente na mesma rua que eu. E eu não sabia disso antes da campanha. Fiquei sabendo que ele morava na mesma rua, porque é na mesma direção. Não chega a ser a mesma rua, mas na mesma direção. Questão de 500 metros da minha casa. Mas eu nem sabia que ele morava lá. Bom, aí eu entendi assim que ele tinha o direito de assumir. Eu dei aquele apoio para ele, pessoal, pastoral, entendeu? Aí eu estreitei o relacionamento com ele. Logo depois que ele ganhou o direito de assumir, a gente foi bater um papo e tal. Eu preocupado com essa festa, Ação Total, nós já estávamos no final de janeiro, a festa era em maio. Então já tinha que começar as reuniões para definir com a prefeitura, que é meio burocrático isso. Eu perguntei para ele quem seria o secretário da assistência social dele, porque eu já estava pensando em conversar com essa pessoa para começar as festas. Aí eu falei assim, me deram 2 nomes, mas eu não sei e tal. Aí uma pessoa que estava junto da mesa brincou assim, ele podia ser, ele tem perfil para isso. Eu falei assim, não, eu não. Aí tinha uma outra pessoa ali na mesa, eu desconversei, eu puxei a conversa para outra pessoa para fugir do assunto, que não era meu interesse.
Só que daí isso era numa quinta-feira. Certo. Aí nós saímos dessa reunião, essa pessoa falou assim, você tem que assumir, você tem jeito, você vai, você não vai. Eu comecei, é muito amigo meu, comecei, no bom sentido, discutir com ele, não vou, não sei, não conheço, não quero, pá. Aí fomos conversando e tal, essa pessoa falou, então você vai fazer um seguinte para mim. Vai ser o quê? Você vai orar a Deus. Aí eu parei a pensar, bom, isso eu faço. Isso daí... É mais simples. É. De boa. Aí isso era numa quinta-feira. Sexta-feira, 9 horas da noite, eu fui conversar com o Fernão, o que realmente ele pensava, ele e a vice-prefeita Huguete. E fui, assim, sem propósito nenhum, assim, sem... Tipo assim, não, eu tenho que falar algo para convencer ele, para ele... Não, fui ao contrário, vou falar, se ele tiver que aceitar... Aceitou. Aí a coisa engrenou, isso sexta-noite. Sábado ele tomou posse, segunda-feira eu era secretário. Caramba. Assim, desse jeitinho. Naturalmente, né? Então minha vida assim mudou de uma hora para outra, assim, literalmente, porque eu deixei de ser um comerciante que abriu meu comércio, estava ali atendendo os clientes e me tornei um secretário municipal de uma cidade de 150 mil habitantes. Através de uma conversa totalmente sem interesse eu saí político. Eu falei uma das coisas, eu falei para esse meu amigo, eu falei, meu, quantos funcionários tem na secretaria? Ele falou, uns 150. Você está brincando? Tenho 3 aqui, não estou dando conta. Não, e é verdade. É exatamente isso. E uma coisa completamente diferente, né? Então, e aí até o Fernão sempre brincou com outras pessoas, ele falava assim, pô, esse cara aqui, às vezes na reunião com os demais secretários, pô, não participou da minha campanha, não ajudou em nada na campanha. Tava do lado. Não sei nem se votou em mim e é sempre meu secretário. Nem ele. Ele falou assim, meu, eu não sei como você veio parar aqui. Aí eu falava para ele, foi Deus que colocou. Ele falou assim, ó, só pode ser. Caramba, cara. E aí também, depois eu saí, cumpri os 4 anos. Aí depois, fiquei 2 anos no meu comércio, feliz da vida. Daqui a pouco veio o convite para ir para a cidade de Vargem. Veio o convite, eu não fui. Novamente um convite. Veio o convite. Eles sabiam do trabalho que a gente tinha feito, eles precisavam alguma coisa na cidade. Aí, através de um vereador que me conhecia lá, eles contactaram, se eu conversaria com o prefeito, aquela coisa toda. Aí, para mim, foi muito claro. Eu voltar de novo, eu já entendi que tinha um caminho a ser percorrido. Caramba. Então, quando eu fui para a cidade de Vargem, em final de 2018, para mim estava muito claro que eu tinha, assim, um propósito, uma missão de Deus nisso daí. Tanto que fui candidato a vereador a primeira vez, como nós já conversamos, e fui bem votado. Sim. Então, para mim, isso é muito claro, né? Tenho essa consciência, uma convicção minha, consciência minha. Por isso que, em primeiro lugar, eu tenho muito temor do que eu faço, porque Deus está vendo. Foi Ele que me colocou, Ele pode me tirar o que Ele quiser. Exato. Por isso que não é nem doido, né? Porque Deus está vendo tudo, né? Em fazer algo para fraudar alguma coisa, algo do gênero, né? Exato. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes você pode até se envolver numa situação que, vamos dizer assim, uma armadilha. Não é sem interesse se envolver, quando você vê que já está dentro. Vixe. É delicado. É o que mais acontece. A política que nem às vezes acontece, vamos supor, você tem uma prefeitura que nem Bragança, tem 4 mil funcionários. Alguém resolve fazer uma coisa ilícita. Você não pode dizer que tudo foi o prefeito. Não. Porque o rapaz está lá na ponta fazendo uma coisa errada que o prefeito não está vendo. Exato. Aí quando se descobre, ele tem que tomar as devidas providências. Porém, muitas pessoas podem fazer errado. Isso é que uma empresa de 4 mil funcionários. Aí você culpar o presidente porque o pessoal do almoxerifado lá está lesando a empresa. Entende? Agora, tem casos, sim, que é negligência. E o diretor está envolvido, há um esquema, enfim. Mas é outro aspecto. Caramba, mas essa história aí é muito interessante também. São 2 vezes que aconteceu o convite. E as 2 casaram perfeitamente, né? Então, por isso que para mim ficou muito claro isso daí, né, Manuel? Por isso que eu digo, para mim isso é uma missão. Como quem conhece um pouco os textos bíblicos, né, ou um pouquinho da história de forma geral, nós temos 3 exemplos bíblicos de homens que eram tementes a Deus, eram fiéis a Deus, não eram santos, porque santo não existe, só tem um que é Jesus Cristo, mas eram homens que tinham a intenção de fazer as coisas certas, né? Porque às vezes a gente, querendo fazer o certo, a gente erra. Demais. Daniel, José e Neemias. Esses 3 homens na Bíblia foram homens de governo. Foram.
né? José no Egito. José no Egito, isso que eu ia falar. Daniel na Babilônia. E Neemias pós-Babilônia, junto com os medo-persas e tal. Então foram homens que eram tementes a Deus, eram homens buscavam ser corretos, buscavam a prática dos bons princípios, mas eram homens públicos. E que você tira referência deles também para sua gestão, Sim, algo do gênero assim? Porque eu dúvida. imagino que, pô, José, São exemplos, cara, né? incrível, incrível. O que ele fez lá como governador foi sensacional, né? Ele tirou o lugar da pobreza, assim, por ter tido uma visão, por ter essa sensibilidade com Deus e tudo mais, né? Então, homens a se espelhar, né? Exato. Como tem pessoas públicas de hoje também que nos inspiram, né? Sim, Tem pessoas idôneas, pessoas que trabalham nas obras sociais, pessoas que se doam em prol do próximo. E né? muitos anônimos, né? Exato. Milhares, não é muitos, é milhares. Pessoal aí das entidades, os voluntários, muitos presidentes de entidades têm responsabilidades até maiores que a minha e não ganham nada. Um presidente de entidade, geralmente, ele não recebe, ele faz aquilo voluntariado. voluntariado. E né? assina pelos atos da entidade, até com o patrimônio ele responde. Então, é louvável essas milhares de pessoas que se envolvem. Demais, demais. Pessoal, tá chegando o nosso tempo de encerrar já o Checks. Deixar, a gente fica aqui por mais uma hora batendo esse papo, conhecendo um pouco mais da vida do Marcos Roberto, nosso vereador, pastor, pai, marido, empresa, comerciante. Mil funções. Muito obrigado por ter estado o convite novamente, viu, Marcos? Muito obrigado mesmo por ter deixado um espaço na sua agenda. Cris, obrigado por ter chegado vivo, viu, cara? Você Graças a Deus. Trabalho, mas a gente tá aí firme no compromisso, né? Não ia furar aqui com vocês, né? Isso aí. Gente, muito obrigado pela audiência, obrigado por ter assistido aí. Se você gostou, dá um joinha ali e vamos que vamos. Um grande abraço e até mais.